Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Continuamos todos muito ansiosos no aguardo das vacinas, porque até onde se saiba, são as únicas ferramentas para resguardar a nossa saúde, para permitir uma retomada da economia e um retorno às nossas vidas normais, ou ao novo normal, como se tem chamado ultimamente. Porém, são vários os obstáculos ainda a essa imunização em massa. No último vídeo, eu comentei alguns problemas em torno da importação de doses da vacina AstraZeneca Oxford da Índia, com base em um determinado contrato ou suposto contrato que teria sido assinado entre Brasil, China e Índia para o envio dessas doses ao Brasil. Felizmente, esse problema parece estar sendo sanado e graças à mediação de empresários indianos e brasileiros, mais uma vez a iniciativa privada muito mais eficiente na resolução rápida de problemas que os governos. Porém, nesse ínterim surgiu um novo problema, dessa vez com a importação de insumos da China para a Coronavac. E não poderia ser muito diferente, porque afinal, membros deste governo, incluindo o ministro das Relações Exteriores, o próprio filho do presidente, um deles, ou talvez mais de um, não param de escarnecer, de zombar da China e do regime chinês, inclusive excluindo a China a priori de leilões, de concorrências, até mesmo no mercado de telefonia, vide a questão do 5G. E aqui não vai qualquer louvor à China, muito menos ao regime chinês, apenas a constatação pragmática de que as relações entre os países têm que ser pautadas por parâmetros de objetividade e de interesses. Afinal, países não têm amiguinhos queridos do coração, países têm parceiros comerciais. Porém, a diplomacia e as relações exteriores no governo Bolsonaro são um puro retrato, mais uma vez, do personalismo do nosso primeiro mandatário. Bolsonaro não está nem aí para os nossos interesses comerciais, para a nossa posição no mundo. Não. Ao que tudo indica, a única preocupação de Bolsonaro é mostrar a sua própria opinião sobre a China e, sobretudo, nos últimos 2 anos, uma preocupação, quase uma ânsia de agradar ao máximo ao seu ídolo maior, Donald Trump. Esperemos que esse cenário se modifique bastante com a eleição de Joe Biden e com a saída de Trump da Casa Branca. Mas, pelo menos até o momento, foi esse personalismo que tem pautado toda a política estrangeira, toda a política de relações diplomáticas do governo Bolsonaro. Aliás, talvez no mundinho tosco e binário de Bolsonaro, o mundo tão complexo que é, se resuma a 2 principais categorias. Uma fortemente armada dos que comandam e comandam ao seu bel prazer, de acordo apenas com os critérios do seu desejo. E a outra categoria, a dos fracotes, entre aspas, ou maricas, nas palavras de Bolsonaro, que são os desarmados e os comandados. Tanto assim que vemos há anos Bolsonaro louvar ditaduras militares, louvar figuras de ditadores conhecidos, e nessa semana mesmo
tornou ao seu espírito militarista e saudosista de ditadura, ao dizer com todas as letras que quem decide se um povo vai viver em uma democracia ou em uma ditadura são as Forças Armadas. É um verdadeiro terror uma frase dessas proferida por um primeiro mandatário de um país. É uma afronta a qualquer Estado democrático de direito. Nos últimos dias, o nosso Procurador-Geral da República, que, como tenho comentado tanto aqui no canal, não se comporta como o primeiro nome do Ministério Público do país, mas sim como um leão de chácara de Bolsonaro, expressão cunhada pelo grande jurista Joaquim Falcão e já comentada aqui. Então, essa semana, esses dizeres militaristas e de viés muito ditatorial ecoaram na voz do senhor Augusto Aras, que disse simplesmente que a calamidade pública é a antessala para o estado de defesa. Vamos analisar um pouquinho essa frase aqui e todo o absurdo que ela contém. Antes de mais nada, acredito que essa declaração de Aras mostre uma enorme ignorância jurídica, um desconhecimento da lei. Por quê? Porque alguém que profere uma frase dessas mostra claramente que só leu as primeirinhas linhas do artigo 132 da nossa Constituição e não leu o mais importante. E o que é o mais importante? É que a decretação do estado de defesa em situações excepcionalíssimas se destina exatamente à manutenção da ordem e da estabilidade institucional e dessa forma se subordina a diversas condições. Por exemplo, ao decretar o estado de defesa, o presidente da República tem necessariamente que ouvir o Conselho da República, o chamado Conselhão, tem que ouvir o Conselho Nacional de Defesa e tem que submeter o seu decreto à apreciação do Parlamento. Isso sem falar nos inúmeros requisitos fixados na Constituição, nos quais não vou me prender aqui para não exaurir vocês, nos vários requisitos a esse decreto de estado de defesa. Portanto, senhor Aras, a decretação de uma situação, reitero, para lá de excepcional, como essa situação do estado de defesa, não decorre apenas de uma canetada do presidente que nomeou o senhor fora da lista tríplice, mas acaba sendo um grande acordo entre os poderes em situações muito excepcionais para a manutenção da ordem, para evitar um completo caos social. E aqui eu gostaria de aproveitar para puxar um pouco pela memória de vocês e recordar alguns momentos que nós comentamos tanto aqui no canal. Me refiro àquelas manifestações daqueles domingos de abril, maio, os famosos domingos bolsonaristas, em que havia multidões, havia verdadeiras hordas diante do Planalto, clamando pela volta da ditadura militar, pelo AI-5, pelo fechamento de todas as instituições, e havia, do outro lado, um presidente da República extremamente entusiasta a essas bandeiras, que estimulava aglomerações em pleno início da pandemia, inclusive colocando em risco a vida daquelas pessoas, e que mostrava toda a sua simpatia por esse mundo de ditaduras e totalitarismos. E naquela época eu comentava aqui com vocês, com base em tudo que eu lia na mídia, informadores de opinião que eu respeito muito, pensadores e até filósofos, que possivelmente a pandemia seria uma boa oportunidade, praticamente um trampolim
para que Bolsonaro pudesse dar aso aos seus arrobos totalitários. E por quê? Porque uma pandemia, uma situação generalizada de doença, fragiliza muito as pessoas. E seres humanos, quando costumam se ver frágeis, acuados, tendem a enxergar nessas figuras de pseudo-salvadores da pátria, mitos, figuras quase que inquestionáveis e muitas vezes passam verdadeiros cheques em branco, verdadeiras procurações em branco para que essas pessoas deliberem sobre tudo nas suas vidas. Além disso, também tivemos essas polêmicas entre Bolsonaro e vários governadores e prefeitos que impuseram medidas de isolamento social em suas regiões. E vimos Bolsonaro fomentar a narrativa de que esses líderes locais estariam oprimindo suas populações e que ele, Bolsonaro, o grande mito, seria quase que um libertador. Então vejam vocês, uma combinação perfeita, situação de pandemia, vulnerabilidade, a aura mítica que Bolsonaro insiste em incutir em seus seguidores, uma mistura perfeita para favorecer a implantação de uma ditadura, ou pelo menos de um regime mais autoritário, menos democrático. E talvez em 2021 ainda tenhamos um condimento adicional a todo esse ensopado, a essa salada mista. Talvez tenhamos o fator Lula. De fato, se o Supremo vier a anular a sentença de Moro, no caso do triplex, e vier a absolver, entre aspas, Lula poderá ficar elegível em 2022. Para enorme alegria, para regozijo de Bolsonaro, que depende de uma outra figura extremista, populista, tanto quanto ele. Um depende do outro, eles nutrem essa dependência recíproca, porque aí uma eventual absolvição de Lula vai incrementar a narrativa de Bolsonaro de que ele, Bolsonaro, seria uma figura imprescindível na nossa república para evitar o retorno do lulopetismo e do socialismo entre nós. Esse é verdadeiramente um perigo e a pergunta que fica é a seguinte: o que fazer? Não sei. Uma questão bem complexa, temos um xadrez aí bem intricado. Acho que ninguém tem respostas simples para essas perguntas. Temos que acompanhar dia a dia o que vai se passar na nossa política, na nossa economia, quais os arranjos políticos nesses próximos 2 anos até as próximas eleições. Vamos acompanhar a influência efetiva que vai exercer a eleição de Joe Biden, nada alinhado a Bolsonaro e a seus seguidores na política nacional, nesse equilíbrio de forças. Vamos acompanhar tudo isso todos os dias. E aqui vai uma sugestão a vocês: não se deixem contaminar por narrativas, por factoides criados. Tentem acompanhar os eventos com a maior objetividade possível. Tentem exercer o juízo crítico de vocês e tentem não ceder ao medo, o que eu sei que é extremamente difícil numa situação de pandemia, de gravíssima crise econômica. Tentem não ceder ao medo, tentem não ceder à tentação de entregar as suas vidas nas mãos desses tais pseudo-salvadores da pátria que não existem. O que existem são seres humanos que, na melhor das hipóteses,
podem até tentar desenvolver um bom trabalho, mas não existem salvadores, não existem mitos, heróis, nada disso. Isso tudo é infantilização da política. Vamos tentar manter a nossa cabeça fria, vamos cobrar a chegada imediata dessas vacinas, ou pelo menos o quanto antes, dependemos visceralmente delas, e vamos continuar sempre examinando com frieza, com muita lucidez, os fatos que vão se desenrolar. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.